Boa tarde, pessoal. Agora nós estamos começando uma sequência de conversa, de bate-papo, né, em formato de vídeo, é, visando o vestibular do final do ano. Eu acho interessante a gente pensar nisso como um semi, digamos assim. Bem sucinto, bem rápido, vídeos curtos. Vamos então dar uma sequência no programa de História Geral e História do Brasil em paralelo, até os vestibulares do final do ano. Beleza? Então vamos começar com o começo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a Antiguidade Oriental. É um tema que não cai muito no vestibular, é um tema que, dentro da proposta dos grandes vestibulares, tem uma incidência muito menor, não é? Mas, enfim, às vezes cai. Né? Às vezes cai e aí a gente pode, de repente, dar uma forcinha aí para vocês, lembrando um pouquinho dessa parte da história, né? Só para vocês não ficarem ou não serem pegos de calça curta, não é? Calça curta. Não sem calças, como o sans-culotte lá da Revolução Francesa, mas de calças curtas. Então vamos lá. A questão é a seguinte: Antiguidade Oriental, a gente, claro, renderia um curso de 2 anos, se a gente quisesse. Mas eu vou tentar falar de algumas coisas em poucos minutos. Então a proposta é que você tente ver estas sociedades da Antiguidade Oriental como um conjunto de civilizações que têm algumas coisas em comum e que, portanto, foram classificadas dessa forma ao longo da história por diversos historiadores, inclusive a partir de Marx, lá no século XIX. Né? O tal do modo de produção asiático era já percebido pelo Marx como um modo de produção que fazia parte da história de diversas civilizações. Era, portanto, algo comum. E o que tem de tão comum? Depois a gente até pode pensar um pouco nas exceções, mas o que tem de comum? Essas civilizações são hidráulicas, ou seja, são as primeiras civilizações agrícolas, portanto, dependiam da água para a sua sobrevivência, e a gente pode pensar lá no maior exemplo disso, Egito, Mesopotâmia. As civilizações mesopotâmicas, ou seja, daquela área entre rios, atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, são diversas. Mas elas têm mais ou menos essa vida, essa proposta comum, que é a ideia de sobreviver a partir da agricultura. E se você tem essas civilizações que sobrevivem a partir da agricultura, você pode imaginar que elas precisam de obras. Uma outra questão em comum a estas civilizações são o domínio, o domínio de determinada entidade, estado ou líder, imperador, sobre muita gente. Ela está calcada, esta proposta agrícola está calcada, está estruturada exatamente na necessidade de se mobilizar muita gente para trabalhar. Trabalhar de que forma? Né? Construindo diques, canais, trabalhar de maneira a otimizar cada vez mais o curso dos rios para transformá-los ou para proveito das próprias civilizações. Ou seja, desenvolver a partir dos rios o máximo possível de áreas cultiváveis. Então, tem uma outra questão em comum aí. Além destas civilizações hidráulicas dependerem dos rios, dependerem, portanto, das águas que, de certa maneira, possibilitavam a fertilidade das margens desses rios. Além disso, estas civilizações precisavam de um poder central, um poder forte. Porque se você vai mobilizar muita gente para poder tomar conta dos rios, para poder, então, desviar o curso destas águas, para conseguir, através de canais, aumentar o cultivo, você precisa do temor. Como assim do temor? Você precisa de que as pessoas tenham medo
Você precisa que as pessoas tenham medo de um poder central. Então, a proposta, né, é você criar um estado do terror, né, onde o líder passa a ser visto também como uma entidade. Você fazer mal para o líder não apenas é passível de uma punição em vida, como também você vai para um mundo inferior, você vai penar naquilo que hoje a gente pode entender como inferno, mas que para cada sociedade tem um nome, tem uma denominação e tem um grau de maldade, digamos assim. Mas você seria ou sofreria eternamente nesse mundo inferior. Então as pessoas temiam também essa questão do além. Daí vem a ideia de um Estado forte, centralizado e teocrático. Teocrático quer dizer onde o líder encampa o poder político e religioso ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos contar. Sociedades hidráulicas, que tem em comum, sociedades hidráulicas, Egito, Mesopotâmia, sociedades mesopotâmicas, são os principais exemplos. Poder teocrático e grandes contingentes de pessoas trabalhando forçadamente para este poder teocrático. São as questões em comum que, de certa maneira, abordam, organizam as principais características dessas sociedades antigas orientais. A gente pode pensar que existem algumas exceções. Essas sociedades, a gente pode imaginar, elas estão espalhadas por toda a Ásia. Desde 10.000 a.C., elas começam a se formar de alguma forma, né? Elas começam a se formar através da entrada ou da chegada de grupos humanos que passam a descobrir a domesticação de plantas, como que se faz isso, domesticação de animais, passam a se sedentarizar, enfim, a se organizar em torno dos rios. Legal. Agora, a partir do momento em que você consegue ver uma característica, uma linha, né, que de certa maneira é condutora das características comuns de todas essas sociedades, a gente começa a ver coisas interessantes aí. Então essas sociedades, elas estão espalhadas lá da antiguidade ou da área do extremo oriente, a China e tal, até o Oriente Próximo, a região, portanto, aí do Oriente Médio, né? Bem, é isso por enquanto. A gente pode pensar, como eu falei, em algumas exceções. As exceções podem ser, sob o ponto de vista econômico, os fenícios. Os fenícios são, na verdade, em vários setores, uma grande exceção. Os fenícios eram navegadores, comerciais, não tinham esse poder centralizado num único imperador, era mais dividido esse poder em cidades-estados. Cidades-estados, não um poder unificado, comércio marítimo e não agricultura, é o que caracteriza os fenícios como exceção. E a exceção religiosa, a gente sabe, são os hebreus. Os hebreus eram monoteístas, enquanto todos os outros, ou pelo menos quase todos os demais povos, né? A gente pode pensar aí nos persas como um pouco fora disso também, mas no geral, todo mundo era politeísta, acreditava em vários deuses. E os hebreus, ao contrário, monoteístas, num Deus só. A gente pode até lembrar a questão da Bíblia aí, mas aí seria uma outra ramificação de aulas e tal, né? Nossa proposta aí é fechar esse assunto aí. Portanto, sintetizando, rapidinho, tá, pessoal? Egito, Mesopotâmia são os grandes modelos dessa antiguidade oriental. Todos eles, em grande parte, seguem características comuns. São politeístas na religião, são agrícolas em termos econômicos, são teocráticos em termos políticos. Beleza? Quem foge à regra? Fenícia e hebreus. Fenícia, comércio marítimo. Hebreus, monoteísmo. Beleza, tchau.